Quinto exercício do livro de vocês, tá, da página 28. Então diz o seguinte: você tem um atleta, usa uma bolsa com água, tá, 600 gramas de água, com a temperatura inicial de 60 graus Celsius, e a temperatura cai dessa bolsa de água após uma hora para 42 graus Celsius. Aí o exercício quer que você calcule a perda de energia que houve por segundo, tá, durante esse intervalo de tempo. Bom, a perda de energia, tá, ela vai ser encontrada como sendo a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Agora, eu preciso encontrar a quantidade de calor. Nesse caso, a água está a 60 graus Celsius e vai esfriar para 42 graus Celsius. Significa que ela teve uma perda de temperatura, ou seja, ela esfriou. Então, a quantidade de calor envolvida aí é uma quantidade de calor do tipo sensível. Então, eu vou escrever, ó, que a quantidade de calor sensível é M vezes C vezes delta θ, onde M é a massa de água, que nesse caso é 600 gramas. Tá? O calor sensível, não precisa colocar a unidade de medida não, é 1. O calor sensível da água líquida sempre vale 1. E a variação de temperatura é os 42 graus, que é a temperatura final, menos os 60 graus, que é a temperatura inicial. Então agora basta resolver essa continha aqui. Resolvendo essa conta, você vai ter 600 vezes, então isso vai dar menos 600 vezes 18, que dá 10.800 calorias. Então 10.800 calorias. Então isso aqui é a quantidade de energia que a água perdeu durante o intervalo, a queda da temperatura, de 60 para 42 graus Celsius. Então a perda de energia em uma hora vai ser, bom, eu vou desconsiderar o sinalzinho, porque o sinalzinho já disse que é uma perda, tá? Então vai ser 10.800 calorias. Bom, o intervalo é uma hora em segundos é 3.600 segundos. Isso aqui dividido por 3.600 segundos, tá? Isso aqui vai dar uma perda de 3 calorias por segundo. Então essa bolsa térmica aí, ela perde 3 calorias a cada segundo no intervalo de uma hora, ok? Exercício 6. 100 gramas de uma barra de chocolate é capaz de fornecer para o corpo humano cerca de 500 quilocalorias. Ou seja, 500.000 calorias. O exercício pergunta se essa energia pudesse ser utilizada por um automóvel de 836 kg, qual a velocidade máxima que ele conseguiria desenvolver. Então aqui no caso, a quantidade de calor é energia, só que está medida em calorias. A primeira coisa que nós temos que fazer é transformar para joule. Tá? Vamos usar aqui que uma caloria é aproximadamente 4 joules, então uma regrinha de 3 simples. Então eu vou dizer que a quantidade de calor é a própria energia, tá? Então eu tenho 500.000 calorias, tá? Isso aqui dá aproximadamente 2 milhões de joules, tá? Então isso aqui multiplicando por 4, né? Que eu usando aqui a regra de 3, isso aqui dá 2 milhões de joules. Então essa energia vai ser convertida em energia de movimento, energia cinética. Então eu posso escrever que energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, onde m é a massa e v é a velocidade. Então eu vou rearrumar essa equação aqui e escrever em termos da velocidade. Então a velocidade vai ser 2 vezes a energia sobre a massa dentro de uma raiz quadrada. Tá? Então agora é só substituir os valores. Então a velocidade vai ser 2 vezes 2 milhões, dividido pela massa do carro, que é 836 kg, e aí eu extraio a raiz. Resolvendo essa continha aqui, nós vamos encontrar aproximadamente em torno de 69 metros por segundo. Lembrando que para passar metro por segundo para quilômetros por hora, tá? Nós precisamos multiplicar por 3,6. Então esse valor aqui, ó, vezes 3,6
vai dar aproximadamente 250 km por hora. Tá? Então 100 gramas de chocolate fornece 500.000 calorias. Se fosse possível transformar isso aí em energia que um carro pudesse utilizar, o carro desenvolveria no mar uma velocidade máxima de 250 km/h. Exercício 7. O coração funciona como uma bomba que tem uma potência média de 10 watts. Né? Então, lembrando lá do primeiro ano que potência é energia sobre intervalo de tempo. Tá? Aí ele diz o seguinte: se uma pessoa ingerir fizer uma dieta alimentar de 2.500 quilocalorias por dia, né? Por dia, aí ele quer que você encontre a porcentagem dessa energia usada por dia. Porcentagem é quantos por cento dessa energia é utilizada? Tá? Então olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a quantidade de energia que significa esses 10 watts aí em um dia. Tá? Então daqui eu posso escrever que energia é potência vezes o intervalo de tempo. Bom, potência está em watts, significa que o tempo tem que estar sempre em segundos. Então eu tenho que passar um dia para segundos. Então um dia tem 24 horas, e 24 horas tem 86.400 segundos. Lembrando que uma hora tem 3.600 segundos. Então uma regra de 3 simples, ó. Uma hora, 3.600 segundos. 24 horas, que é o tempo de um dia, né? Em horas, tem X segundos. Resolvendo essa regra de 3, você vai ver que um dia tem 86.400 segundos. Então, vamos encontrar energia. Então, a potência é 10 watts vezes 86.400 segundos. Essa multiplicação aqui vai me dar um valor de 864.000 joules. Então, isso aqui me dá 864.000 joules. Bom, para eu encontrar a taxa em calorias, eu tenho que transformar isso para caloria. Lembrando que uma caloria tem aproximadamente 4 joules. Então, vou fazer uma nova regra de 3 para transformar isso aqui em calorias. Tá? Então, se você dividir isso aqui por 4, você vai ter aproximadamente 216.000 calorias. Então, a taxa encontrada vai ser eu pegar o valor dessa energia, que equivale aos 10 watts de potência, e dividir pela energia fornecida pela dieta alimentar. Então, eu vou ter as 216.000 calorias dividido por 2.500.000 calorias, que é a quantidade de caloria ingerida pela pessoa ali na dieta que foi sugerida no enunciado. Dividindo esse valor aí, você vai encontrar um valor aproximado, em termos de percentagem, de mais ou menos 0,08 e algumas coisinhas. Então isso aí dá 9% aproximado. E aí nós concluímos o exercício. Da página 67 do livro. Você tem 200 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius. Ele quer saber a quantidade total de energia para que esse gelo vire vapor de água a 120 graus Celsius. Então nós vamos ter várias quantidades de calor envolvidas aqui. Primeiro vamos ter que pegar o gelo a menos 40 e aquecê-lo até 0 graus. Então aqui nós vamos ter uma quantidade de calor, Q1, tá? Que vai ser calor do tipo sensível, porque você vai apenas esquentar o gelo de menos 40 até 0. Depois vamos ter que derreter esse gelo. Aí ele vai se transformar em água a 0 graus. Então vou ter uma quantidade Q2. Essa quantidade de calor Q2 era do tipo latente, porque a gente vai derreter o gelo. Aí vai virar água a 0 graus. Depois nós vamos ter que esquentar essa água até 100 graus Celsius. Então a temperatura vai sair de 0 até 100. Então esse calor aí só vai causar variação de temperatura. Então é calor do tipo sensível, tá? Que eu vou chamar de T3. Então aqui, olha, latente, sensível, ou contrário.
aqui vai ser sensível, aqui latente, aqui sensível. Uma vez que nós obtemos água a 100 graus Celsius, nós vamos fornecer energia para ela começar a se transformar em vapor. Tá? Então ela vai mudar de estado físico de novo, de estado líquido para o estado de vapor. Então nós vamos ter aqui uma quarta quantidade de calor envolvida, do tipo latente. Ela vai mudar de estado físico. E aí vamos esquentar ela mais ainda, fornecer mais energia até ela atingir a temperatura de 120 graus Celsius. Então de 100 graus até 120 vai haver apenas uma variação de temperatura. Então a quantidade de calor envolvida é do tipo sensível. Então vamos ter lá, ó, Q5 sensível. Então a quantidade de calor total vai ser eu somar todas essas quantidades de calor aqui. Tá? E aí vou ter todo o calor fornecido a 200 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius até ele se transformar em vapor de água a 120 graus Celsius. Então vamos calcular. Então a primeira quantidade de calor aqui é para aquecer o gelo de menos 40 até zero. Então é calor tipo sensível. Ó. Tá? Então eu vou ter a massa de gelo, que é 200 gramas. O calor específico do gelo vale 0,5, vai ficar 0,5, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é menos 40. Então 0 menos 40. Resolvendo isso aqui, você vai encontrar 4.000 calorias. Então 4.000 calorias para aquecer o gelo, de menos 40 até 0 graus. Agora vamos derreter esse gelo, então vai ser calor latente. Ó. Então vai ser a massa, que é 200 gramas. O calor latente de fusão do gelo é um dado do exercício, vale 80. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, 200 vezes 80, 16.000 calorias. Tá? Agora a terceira quantidade de calor. Bom, nós aquecemos o gelo até 0 graus, derretemos o gelo, ele virou água a 0 graus. Agora vamos aquecer essa água a 0 graus até ela atingir 100 graus, até ela se tornar água a 100 graus Celsius. Então calor sensível de novo, ó, MC delta θ. Então dá 200. O calor específico da água vale 1. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então vai dar 100 menos 0. Tá? Então você vai ter 200 vezes 100. Então isso aí vai dar 20.000. 20.000 calorias. Pronto, agora nós temos água a 100 graus Celsius. Vamos aquecer essa água para ela se transformar em vapor d'água, ou seja, mudar de estado físico. Então a quantidade de calor agora envolvida é do tipo latente. Então vai ser M vezes L. Então a massa é 200, o calor latente de vaporização da água vale 540. Esse é um dado que foi fornecido pelo enunciado do exercício. Então 200 vezes 540, isso aqui dá 108.000 calorias. Pois bem, agora nós temos vapor de água a 100 graus. Vamos esquentar ele até ele se transformar em vapor de água, só que a 120 graus. Então vai haver apenas uma elevação de temperatura. Então, ó, Q5. Então vai ser calor do tipo sensível, vai mudar a temperatura. Ó. 200 vezes o calor específico do vapor de água, ele vale 0,5 calorias por grau Celsius. Também é um dado exercício. Vezes 0,5 vezes a variação de temperatura, que é 120 menos 100. Tá? Então você vai ter 120 menos 100. Então, resolvendo essa continha aqui, você vai ter 120 menos 100 é 20, né? 200 vezes dá 100, vai dar 2.000 calorias. Então, a quantidade de calor total vai ser eu somar isso aí, ó, Q1 mais Q2, mais Q3, mais Q4, mais Q5. Então vai ser eu somar 4.000 mais 16.000, que dá 20.000, com mais 20.000 dá 40.000, com 108.000 dá 148.000, com mais 2.000 dá 150.000 calorias.
Então, o total de energia necessária para pegar 200 gramas de gelo a menos 4 graus Celsius e transformar em 200 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius é de 150 mil calorias. Agora, ele também pede para você transformar isso aí num gráfico, né? Fazer um gráfico, é o que nós vamos fazer agora. Vamos pegar esses dados e vamos colocar no gráfico, ok? Então vamos lá. Meu eixo aqui das temperaturas, temperatura em graus Celsius, e aqui da quantidade de calor em calorias, tá? Então, ó, o gelo estava a menos 40, aí ele recebe 4.000 calorias, aí ele vira gelo a 0 graus Celsius, então aqui ainda é gelo, aí ele recebe mais 16.000 calorias, aí ele se transforma em água a 0 graus, depois ele recebe mais 20.000 calorias, aí ele vai se transformar em água a 100 graus Celsius, aí depois ele recebe mais 108.000 calorias, aí ele se transforma em água a 100 graus Celsius, depois ele recebe mais 2.000 calorias e se transforma em vapor a 120 graus Celsius, tá? Então aqui ó, você tem ó, gelo, tá? Aqui nesse ponto você tem gelo, aqui nesse ponto aqui ó, você tem água, tá? Aí aqui nesse ponto aqui você continua tendo água, só que a 100 graus Celsius, tá? Aí quando chegar nesse ponto aqui você tem vapor, tá? Mais a 100 graus Celsius, e quando chegar aqui nesse ponto você também continua tendo vapor, tá? Só que a 120 graus Celsius. Então o gráfico que ele queria que você fizesse era uma coisa parecida com esse aqui, tá? Onde você tem todas as quantidades de calor envolvidas e as respectivas temperaturas que a água sofreu, as respectivas variações de temperatura, né? Que o gelo sofreu até virar vapor de água a 120 graus Celsius.